Olá amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, uma oportunidade. Você amigo aí da TV Web Minas Gerais, Belo Horizonte, seja muito bem-vindo. Você amigo do canal Voz Ativa também, seja muito bem-vindo nessa hora, nessa oportunidade. Se você é inscrito no canal Voz Ativa, deixe o seu comentário, o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente. E você da TV Web, aí Minas Gerais, Belo Horizonte, continue assistindo a programação que está fantástica. Hoje nós vamos para o nosso segundo tema, mas hoje eu tenho aqui um convidado especial, que é o nosso amigo Josenildo aqui, da região do Parque Aranha. Josenildo, muito bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem comigo. É um prazer estar com você aqui essa oportunidade e que você possa então nos ajudar nesse tema de hoje. O tema de hoje é a esperança de Jesus. Josenildo, para iniciar, eu vou pedir para você fazer uma oração para a gente. Pode orar? Feliz sábado. Vamos então fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos nesta hora, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Pai Santo, nós te pedimos que o Senhor venha abençoar as pessoas também que estão nos ouvindo nesta hora, que o Senhor possa fazer a transformação na vida delas e na vida de cada um daqueles que serão alcançados por este vídeo, Pai. Perdoa tudo aquilo que nós temos falhado, em nome de Cristo Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Josenildo, antes de a gente iniciar, eu quero perguntar para você, o que para você seria esperança? Nesse mundo que nós estamos hoje vivendo. Fala aos nossos amigos aí. Esperança é você alcançar algo que muitas vezes, aos olhos humanos, é difícil de imaginar, né? Esperança é poder ter a certeza de um novo dia, de um novo tempo e de uma nova vida. Muito bem. Bom, hoje aqui nós vamos mostrar para os nossos amigos internautas algo interessante. Essa primeira imagem que você está vendo, se a gente tiver Jesus como nosso modelo, você acha que os problemas nossos vão ser resolvidos? O mundo vai ser melhor? O que você acha? Conforme você mais está vendo aí? Sabe, nós, muitas vezes, como cristãos, a gente acha que, ao sermos cristãos, os problemas da vida eles não virão, mas a própria palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas nós devemos ter a certeza de que Cristo Jesus ele está conosco todos os dias, até o dia em que a nossa vida cessar nessa terra. Muito bem. Avançando um pouco mais, a minha pergunta é: quem é Jesus? Josenildo, explica para nós aí, quem é Jesus para você em forma prática? Porque esse é o nosso tema da nossa série de estudo, a esperança de Jesus, né? O nosso tema número 2 hoje. Estamos falando justamente sobre isso, a esperança de Jesus. Mas, para você, quem é Jesus de forma prática? Jesus ele é a confiança na vida, né? Jesus é a esperança que todo ser humano deve colocar e depor a nossa vida nas mãos de Jesus, porque somente através, a palavra de Deus ela diz assim que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a nossa esperança de salvação, porque um dia ele como sacrifício vivo, ele foi ali, se entregou na cruz do Calvário para nos dar o direito de vida eterna. Então, Jesus é a minha esperança, é a minha salvação. Muito bem, está vendo, amigos? Por isso que é importante a gente trazer alguém que também tem uma bagagem muito experiente, líder da igreja, ancião aqui local. Essa igreja de Parque América aqui fica na região de Ribeirão Pires, né, em Mauá, em São Paulo, grande ABC. Muito bem. Avançando um pouco mais aí, nós temos que na tela o seguinte: ele é o centro da história humana, ele é a figura central de toda a Bíblia. A gente sabe que Jesus ele é a centralidade da Bíblia, mas tem pessoas hoje que fazem outros Jesuses, podemos dizer assim. Algum dia alguém diz assim: ai Jesus, né? Quem falou essa frase assim, achei tão engraçado, porque ela está passando por alguma dificuldade. Mas a pergunta é: você acha que hoje as pessoas de fato estão fazendo de Jesus o centro delas? Olha, infelizmente não. Infelizmente o mundo ele tem sobrecarregado as pessoas de muitas informações e muitas vezes são desinformações, porque quando a gente tem diversidade de informações, muitas vezes as pessoas elas não buscam o conhecimento necessário devido na palavra de Deus para que possam se firmar. Por exemplo, hoje nós temos muitas pessoas que creem naquilo que elas acham que é mais fácil, né? Porque o ser humano ele vive atrás de coisas fáceis na vida, né? Então nós sabemos que muitos hoje eles não têm assim um objetivo
através da busca de Cristo Jesus. Muito bem. Bom, a gente sabe aqui que Ele é o Criador. Você gostaria de pronunciar essa passagem bíblica aí, que está em Colossenses 1, versos 16 e versos 17. Lê para nós esse texto aí e comente para nós aí em poucas palavras aí, que de fato, quem é o Criador de todas as coisas aí? Colossenses 1, versículo 16 e versículo 17. Você está em casa, você pode abrir sua Bíblia aí, Colossenses capítulo 1, verso 16 e verso 17. O nosso amigo querido Joselino ligar e ler esse texto para nós. Porque dele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, as coisas que existem na terra, tudo que existe foi criado por Cristo Jesus. E nada do que existe veio a existir de forma invisível, natural. Foi Cristo Jesus que ele criou. Então quer dizer que nada surgiu como o mundo ensina que veio da evolução, do criacionismo. Muito bem. Avançando um pouco mais aqui, nós temos essa imagem aí de Cristo Jesus, né? De acordo com Filipenses 2, 6 a 8, ele morreu, se entregou, se esvaziou de si próprio e veio a essa terra. Mas eu gostaria que você comentasse para nós agora, Joselino, o seguinte: Cristo veio a essa terra e morreu por nós. Mas antes de você estar hoje na condição de como filho de Deus, como que era você antes? Comenta em poucas palavras para nós aí, antes de você conhecer Jesus, como é que era? Esse Jesus que hoje você conhece, que eu conheço, faz parte da sua vida, da sua família, como que ele é hoje para você, antes de você conhecer Cristo, como que era a sua vida antes? Sabe, eu acredito que muitos de nós, como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos uma queda por religiosa, né? Mesmo antes de eu ser religioso, porque hoje em dia ser religioso é participar do que a Bíblia diz, né? Se voltar para a palavra de Deus, né? Sim. Mas a gente mesmo, eu não sendo, no passado eu não sendo da igreja, a gente tem, assim, por exemplo, como que eu diria assim, uma preocupação de buscar uma igreja, de buscar uma palavra, de buscar a palavra de Deus, né? Então, hoje eu sei que nós devemos buscar conhecimento na palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela diz assim, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando você não conhece, mas você é temente a Deus, você tem uma preocupação em se salvar, né? E aí, a palavra de Deus, ela diz que nós devemos buscar conhecimento, e por isso hoje eu sou grato de um dia ter conhecido essa mensagem e de hoje estar aqui trilhando o caminho da salvação. Amém. Avançando um pouco mais, o que ele já fez por nós? Aí a gente teria que ele morreu na cruz por nós, esse é um fato consumado. Agora, o fato interessante é que as pessoas entendem que Jesus é o quê? É o Salvador. E por que as pessoas têm dificuldade de aceitar como Senhor? Uma coisa tão engraçada isso, né? Parece ser complexa, parece ser difícil. O que você tem a opinar? Sabe, o ser humano parece muitas vezes que ele é tocado por algo que repele a religião, né? A Bíblia. O ser humano muitas vezes ele quer se tornar um Deus, né? Ele quer viver envolto de si próprio, né? Sendo que nós fomos criados por Deus e que nós devemos prestar cultos a Deus, né? Nós temos que nos lembrar disso, que nós somos criaturas de Deus, somos criados para Deus, né? Como foi lido lá no verso que eu li aqui, né? Todas as coisas foram criadas por Ele, então nós somos de Cristo Jesus, nós somos de Deus. Muito bem. E aí a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, verso 21. Ele é o Cordeiro de Deus, né? Ele é aquele Cordeiro do Antigo e Novo Testamento, que corresponde a Ele mesmo, Jesus,
que morreu para nos salvar. E aqui diz que só vamos conseguir entender o amor de Jesus quando a gente contemplarmos a cruz, Ele morrendo em nosso lugar. E aí agora vem alguns passos para a salvação. Primeiro passo: devo aceitar seu imenso e eterno amor. Lê para nós aí Jeremias 31, versículo 3. O que então fazer para obter a salvação? Eu vou ler para nós aqui Jeremias 31, verso 3. Jeremias capítulo 31, verso 3. E o fato interessante é que esse Jesus, ali o texto está faltando o número 13, por isso que eu falei para você 31, 3, porque esse Jesus ama a mim e você e deseja nos salvar. Quer dizer, lê, por favor. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, e também com amável benignidade te atraí. Como que você entende esse verso para você hoje? Como você falou, né? Que você tinha uma vida e você conhecia o Evangelho. Porque hoje todo mundo pode dizer assim: eu sou cristão, mas seguir a Jesus é outra história. E esse amor de Jesus o atraiu, ou seja, ele trouxe você aos pés dele. E como você vê esse amor de Jesus em sua vida hoje? Sabe, o amor de Cristo Jesus, ele é um amor de muita preocupação assim, em salvar a humanidade. No caso, nós como seres humanos, nada daquilo que nós fazemos pode acrescentar algo para a nossa salvação. Somente o sacrifício de Cristo Jesus, ele pode nos dar o direito de vida eterna, de salvação. Quer dizer que isso então implica o seguinte: a questão de eu achar que por eu ser uma boa pessoa, por eu fazer obras de caridade, isso me dá a garantia de salvação? Não. E como que eu posso ser salvo então? A palavra de Deus diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, né? Mas nós temos que fazer a vontade de Cristo Jesus, que um dia morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Existe uma citação de Ellen White, eu não lembro o livro que está agora, que diz assim: que olhando para mim como ser humano, eu não vejo como eu me salvar, mas olhando para Cristo Jesus, não tem como eu me perder. Muito bem, está vendo, amigo? Ninguém é salvo por obras, somos salvos pela fé em Jesus Cristo. E agora que nós temos aqui, eu devo reconhecer que não posso salvar por mim mesmo, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, são justificados gratuitamente por sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Isso está em Romanos 3, 23 e 24. Avançando um pouco mais, nós temos o terceiro passo: devo crer em Jesus. Lê para nós João 3,16, que é o Evangelho. Vamos ver o que a Bíblia diz em João 3,16. Porque Romanos nós acabamos de comentar aqui agora, e nós precisamos de Cristo em nossa vida. João capítulo 3, verso 16. Se você encontrou, leia por gentileza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, eu devo crer, aceitar e reconhecer a minha condição de pecador, porque nós somos salvos através do Senhor Jesus. Agora, Josanildo, essa caminhada da fé, você já tem quanto tempo você já caminha na fé com Jesus? São 22 anos. 22 anos. Esses 22 anos que você tem caminhado com Jesus, Jesus tem deixado de abençoar você? Pelo contrário, Deus ele é extraordinário, né, na vida do ser humano. Muitas vezes a gente se vê assim, vamos dizer assim, um beco sem saída, né? E aí, de repente, do nada, tudo se abre, tudo se recompõe, né? A obra de Deus ela é extraordinária, maravilhosa, é inexplicável, né? Então, o ser humano, muitas vezes, ele se desespera porque nós queremos resolver as nossas coisas da nossa maneira, né? E deixamos, muitas vezes, de buscar socorro de Deus. E quando nós colocamos as nossas confianças no Senhor, as coisas se tornam mais fáceis. Isso que ele falou é uma grande realidade, meu amigo. Somente quando nós reconhecemos, aceitamos, obedecemos
a gente entra no quarto passo aqui, ó, que é confessar os pecados para Jesus. Agora, o que a Bíblia nos diz sobre isso? Leia para nós aí, por gentileza, 1 Epístola de João 1, verso 9. A quem você deve confessar a sua vida? 1 Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz a palavra do Senhor, que ele vai ler para nós aí. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está vendo? Então você não tem que confessar para homem nenhum que você faz ou deixou de fazer. Confessar para o Senhor Jesus. E aí o último passo é crer que através de Jesus teremos o quê? A vida eterna. Diz o texto aqui, ó. Essa vida eterna não está onde? Nem ninguém, está no Filho de Deus. Quem tem um filho tem a vida, e a vida eterna em Cristo Jesus. Essa experiência de um homem chamado Demétrio, que ele um dia ele vivia uma vida violenta, até que um dia ele conheceu Jesus, como está aqui escrito. Ele era assassino, torturador, estuprador, muito perigoso, e havia matado muitas pessoas, e jamais seria capaz de lembrar de tudo aquilo. Mas um dia ele encontrou Jesus, foi transformado, seus olhos brilharam, teve a sua vida mudada e começou uma nova vida com Jesus Cristo. É isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida hoje. Então hoje você aprendeu que a esperança para tudo que vemos hoje é Jesus. Seja ela depressão, seja ela ansiedade, seja ela o que for, só Jesus pode curar cada um de nós. Portanto, por que continuar sofrendo? Basta você crer, se deixar conduzir por seu Espírito, obedecendo pelo poder que Ele vai e lhe conceder, e o aceite agora pela fé. E entenderemos que só através de Jesus é que Ele fala. Lembra nós em Mateus 11, 28 a 30, o convite da graça de Cristo para mim e para você? Olha o que diz ali, Mateus 11, 28 a 30, o convite da graça, que Cristo nos faz hoje, agora, nos convidando a nós estarmos prontos para esse dia, para receber a coroa da vida. Lembra nós, por favor? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora eu te pergunto, como que a gente pode ir a Jesus? A gente primeiro tem que consertar as coisas primeiro, tem que ajustar, tem que se arrumar, produzir, ouvir, começar. Como que seria isso? É isso que o inimigo tem colocado na cabeça das pessoas muitas vezes. Nós precisamos primeiro trocar as nossas, vamos dizer assim, trocar as nossas vestes, nos tornarmos limpos, né? Não. A própria palavra de Deus aqui, em Mateus 28, diz: vinde a mim como estás. É da maneira que você está. Se você está da maneira que você está, você sabe qual é a maneira que você está, onde você quer chegar, né? Então você tem que aceitar a Jesus, vir a Jesus dessa maneira que você está, né? A gente viu o relato de pessoas que se entregou a Jesus da forma como está, né? Usuário, tal, beberrão, tal. Então, dessa maneira que Jesus te convida você vir como você está. Meu amigo, minha amiga, nós estamos chegando à conclusão do nosso estudo dessa nova oportunidade. Se você assistir de manhã, tarde ou noite, seja muito bem-vindo. Compartilhe, comente, deixe o seu like, assista, se inscreva no canal Voz Ativa, se inscreva na TV Web e assista para que você possa ser abençoado e abençoar outras vidas também. Então, nós encerramos o tema dessa oportunidade falando sobre esperança. Pergunto para você, que tipo de esperança que você espera? Esperança de talvez de um mundo melhor, de ter uma autoridade eclesiástica ou política melhor? A esperança é Jesus. Ele vai voltar e deseja salvar você e salvar a mim. Josenildo, muito obrigado por você ter participado hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. Nós vamos encerrar agora com uma oração, pedindo a bênção de Deus para você que irá assistir esse vídeo e para você que está nos acompanhando diariamente, com frequência, todos os dias. Que Deus possa abençoar você. Oremos. Santo Deus, querido Pai, obrigado ao Senhor pela oportunidade de vida. Obrigado ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos ajudado.
Abençoe, ó Deus, a cada amigo e amiga da TV Web e do canal Voz Ativa. Que o Santo Espírito do Senhor traga esperança, traga vida, traga paz, traga perdão, traga restauração e salvação em Jesus Cristo. Dê a nós um dia feliz e um resto de dia abençoado na Tua presença. Abençoe a cada um de nós, perdoa, restaura e nos traga esperança da volta de Jesus, a eternidade, onde viveremos para sempre com Cristo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amigo, um abraço para você e até nosso próximo encontro. Fica com Jesus.